Antena 9. Informação de proximidade. Soube-se no início desta semana que a água na freguesia de Pedro Miguel passou a poder ser consumida. Após as diligências efetuadas pela Câmara e conhecido o resultado da contra-análise, a situação voltou à normalidade. Este problema afetou também recentemente as freguesias da Matriz e Conceição. José Deck Mota propõe por isso que a qualidade da água potável no Concelho da Horta seja o primeiro tema a abordar no programa de hoje, na sua edição número 89. Em cima da mesa do debate estará também a ação governativa regional no quadro da crise geral do país. Méritos, limitações, dificuldades e eventuais problemas é a perspectiva proposta para a abordagem da questão. Ainda com a crise nacional como tema, falaremos das rescisões na função pública. Os dados estão lançados. José Deck Mota é o primeiro a jogar. Ok, bom dia a todos. Eu, obviamente, que trago esta questão por aquilo que o Souto refere, é uma questão que tem estado na agenda, mas trago esta questão fundamentalmente porque é uma questão muito antiga, que cada dia, que em si mesma, cada dia que passa se agrava. Ou seja, nós vivemos numa ilha na qual a água para consumo humano, a água potável, é de excelente qualidade na origem, é de excelente qualidade nas nascentes e é de excelente qualidade no lençol freático, em quase todos os furos, com exceção de um ou outro que está salinizado. Temos essa água de excelente qualidade, mas nas nossas torneiras não temos água de excelente qualidade. Ou seja, desde o ponto de origem até ao momento do uso, ao ponto de distribuição, a água vai perdendo sucessivamente qualidade. E independentemente de a perder de forma tão aprofundada que as análises indiquem que têm que estar fora de consumo, independentemente disso, perdem sempre qualidade. E agora, o drama que nós temos é que cada ano que passa, até diria mais, cada dia que passa, esta situação não tende a melhorar, tende a agravar. Pode haver coisas pontuais, mas dada a natureza, as causas prováveis deste facto. O que é que acontece? No que respeita à água das nascentes, o principal problema estará no transporte delas. Muitas vezes transporte feito a céu aberto, etc., passando por explorações agrícolas, por pastos, etc. No que respeita, e aí a resolução disto, qual é? A resolução disto será entubar todo esse transporte. Tanto quanto é do meu conhecimento, os pontos, as nascentes propriamente ditas, os pontos de captação das nascentes foram, suponho que há 5, 6 anos, eu estava na Câmara na altura, foram todos revistos e tratados, fechados, com portas seguras e tratados. Suponho, portanto, que esse problema essa questão está controlada. Agora, o transporte, em muitos pontos, não estará. Depois, no que respeita à cidade, o drama principal tem a ver com o estado da rede. A rede é muito antiga. Segundo julgo saber, a última intervenção quase global na rede de águas da cidade é de 1942. Depois, obviamente que tem havido intervenções, porque a cidade cresceu, há zonas novas, etc. Obviamente que tem havido intervenções, mas há zonas em que há remendos. Portanto, há avarias, há remendos, há secções novas que vão colar as secções velhas, etc. E, portanto, a redistribuição da cidade o estado é muito mau, o que cria dois problemas. Um problema é a perca de água. Quando eu estava na Câmara, alguns estudos feitos pelos técnicos desta área diziam mais ou menos que gastava-se o dobro da água que se cobrava. Ou seja, perdia-se, e suponho que se perde, muitíssima água que não era controlada, portanto, que saía de todo o circuito. Há esse problema da perca de água e há o problema das contaminações pelo estado da rede. E, portanto, tudo isto obriga a que haja uma grande preocupação, por um lado,
e, por outro lado, uma perspectiva de intervenção. A postura em que eu me coloquei muitos anos, no que respeita à questão da distribuição de água na cidade, era a da obra global do saneamento básico, que incluiria, ou que deve incluir e que tem que incluir, o tratamento das águas residuais, a distribuição da água potável e o encaminhamento das águas pluviais. E, portanto, nessa perspectiva, portanto, durante o período em que eu próprio estive na Câmara, mas mesmo antes disso, a perspectiva em relação à cidade era a perspectiva de se fazer essa obra, e essa obra incluía a nova, totalmente nova, rede de distribuição. Portanto, pelos problemas todos que se conhecem, essa obra não foi feita, só que eu penso que tem que haver uma ponderação serena e profunda relativamente à necessidade de intervenção que modifique esta situação. No plano político, e durante a última campanha eleitoral, e por causa de uma interdição, de uma situação que se verificou de uma bactéria que fez com que na Matriz e na Conceição fosse considerada que a água não estava em condições, este problema ficou muito vivo. Surgiu uma petição que vai ser agendada na Assembleia Municipal, uma petição assente sobre um aspecto, que é o aspecto de haver, eventualmente, circuitos da distribuição de água feita com tubagens de fibrocimento, portanto, que contém amianto e que está na lista das questões cancerígenas. E há uma proposta de resolução que eu subscrevo, portanto, da CDU, há uma proposta de resolução de recomendação à Câmara, no sentido de ser feito um diagnóstico e de ser visto, dentro das possibilidades existentes, qual é a possibilidade sistemática de, nos próximos anos, fazer intervenção nesta matéria. Portanto, é um assunto difícil de resolver, fácil de diagnosticar, penso eu, difícil de resolver, mas que não podemos estar inertes perante ele e temos que tomar opções. Antes de mais, muito bom dia. Logicamente que este problema da água é fulcral, não é? Para todos nós. Eu estava ausente quando foi decidido a interdição não, mas aconselhado pela Delegada de Saúde, o consumo da água na Matriz e na Conceição sem ser devidamente fervida. Por um lado, fiquei um pouco surpreso, porque há vários anos que sou cliente assíduo, bebedor assíduo da água do abastecimento. Da torneira. Da água da torneira, como é vulgar dizer-se, portanto nunca tive absolutamente qualquer problema, mas pronto, surgiram algumas situações e ainda bem que vieram rapidamente a público para que se tomasse conhecimento. Contudo, quando digo que fiquei surpreso, fiquei por um lado, mas por outro lado não. Porque assistia a alguns debates e a alguns momentos de campanha eleitoral local, e não deixa de ser impressionante, preocupante até, quando nós já levamos mais de 40, ou a caminho de 40 anos de autonomia, de democracia, a caminho de 38 anos da nossa autonomia, e portanto com um poder local forte que temos tido, que grande parte dos temas da campanha eleitoral ainda fossem com situações claramente destas do género, do abastecimento de água, do saneamento, das águas pluviais. E depois, às vezes, punha-me um pouco a refletir se noutros concelhos também se passaria isto. É verdade que ainda num ou outro ainda se passa, mas na maioria deles, da dimensão da horta, ou maiores, e até de outros bem mais pequenos, que este problema foi ultrapassado há muitos anos. E, portanto, nós estamos aqui com 40 anos, como digo, depois da democracia, aqui a discutir aquilo que é essencial e é fundamental, portanto, para a boa qualidade de vida da população. Não conheço o assunto em pormenor, mas parte do que o José referiu já era do meu conhecimento. Há muita perda de água, portanto, no transporte da água até a recepção aos consumidores finais. E, por outro lado, dizer que é verdade que já lá vão os tempos
da falta de água em quantidade. Todos nos lembramos quando chegava ao verão, nomeadamente nos períodos da Semana do Mar, o que é que não acontecia, não é? Enfim, pronto, felizmente foram ultrapassados isso, também por razões de evolução tecnológica. De antes um furo levava meses a fazer-se, agora fazem furos em semanas, não é? Portanto, felizmente temos boas condições e, portanto, boa água nos lençóis freáticos e há é que, de facto, dar este salto qualitativo que é importante ser dado em termos de boa qualidade na recepção nos consumidores finais. Julgo que estas situações, Matriz, Conceição, agora foi Pedro Miguel, um dia está boa, 3 dias depois, um dia não está boa, 3 dias depois a seguir já está boa, e julgo que isto também deveria haver também uma reflexão também grande sobre a forma como isto é divulgado. Eu percebo que tem que se dizer, se há um problema tem que ser, mas deixa-nos depois, eu deixo as pessoas depois na dúvida, nomeadamente esta questão de Pedro Miguel, foi num dia não estava bem, 3 dias depois, ou 4, não foi mais do que isso, já a água já estava boa para consumo. Portanto, acho que também deve haver alguma gestão, portanto, de toda esta informação, sem que logicamente, fique por dizer ou por informar quando efetivamente há um grande perigo para o consumo por parte da população. Mas julgo, voltando aqui à situação da água, partilho da preocupação do José, é que isto deve ser um tema prioritário. O problema da água deve ser um tema prioritário, inserido no saneamento ou não. Logicamente que se for nesse bolo, nesse conjunto de investimentos, muito melhor. Se não houver recursos financeiros, enfim, que façam isso por diferentes fases, mas que de facto seja uma situação para que se fique rapidamente resolvida, ou que seja dada prioridade, porque uma região, um concelho, onde não tem água própria para consumo, quer para as pessoas, quer para a imagem que se dá para o exterior, que se aposta no turismo como uma das suas grandes potencialidades. E é verdade que tem um peso muito importante e é um dos sectores importantes no nosso futuro desenvolvimento. Não pode ficar na dúvida, seja de nacionais, seja de estrangeiros, com a qualidade da água, que chegam cá e que depois a qualidade da água não tem qualidade, porque quem não tem qualidade na água deduz-se que também não tem qualidade em muitas outras coisas, uma vez que a água é básico. Professor Hélder. Bem, antes de mais, bom dia. Eu queria, antes de mais, fazer o seguinte registro, cumprimentar o José por ter trazido este tema, que é da maior importância. A água é, como todos nós sabemos, uma fonte de vida, a fonte mais fundamental de vida que nós temos, e, portanto, a qualidade da água que nos chega a casa tem que estar garantida. Deve estar garantida. Nós temos um problema. Eu tive, como sabem, algumas responsabilidades a nível regional há largos anos atrás, e tive a responsabilidade de lançar, na altura, o Plano Regional da Água, na região, e que identifica um problema, desde logo, na água, nos Açores, em todas as ilhas. Nós temos um problema de contaminação bacteriana. Aliás, o único problema sério que temos na água em toda a região é a contaminação bacteriológica. Que não é um problema menor, quer dizer, é menor do que outros, é de importância relativa, mas é importante e pode ter alguma gravidade, como aliás sentiram alguns dos feialenses durante os últimos meses, com desarranjos, perturbações que decorreram precisamente do consumo desta água. Primeira nota. Segunda nota, eu dei-me ao trabalho de fazer uma coisa, que foi ir ao site da Câmara e, naquilo que está disponível publicamente, registar desde o ano 2007 até o ano 2013, segundo trimestre, aquilo que é ao nível bacteriológico, porque aos outros níveis a água é boa, mas ao nível bacteriológico, ver, tanto para os coliformes como para a Escherichia coli, que é uma das bactérias que é identificada separadamente, ver quais são os registros da qualidade da água nos 15 pontos de distribuição que nós temos na ilha. Portanto, não é na origem, é na distribuição. O que é que se passa entre a origem e a distribuição eu não sei exatamente. Sei que nós temos, de facto, alguns problemas de contaminação na origem. Porquê? Porque os nossos solos são porosos, temos mais de 250 mil vacas a pastar nos Açores,
e naturalmente com a porosidade, associada à porosidade do Sol, há contaminações nos lençóis freáticos. E, portanto, há alguns problemas que vêm da origem. Não digo que seja o caso aqui na Ilha do Faial, mas digo que é o caso em algumas ilhas dos Açores. Aliás, este problema é um problema que não é exclusivamente nosso, o mal dos outros não nos deve dar satisfação nenhuma, mas na verdade é um problema que tem uma dimensão e uma amplitude maior. Bem, mas o que é que diz o relatório, os relatórios trimestrais desde 2007 até 2013? Dizem que em todos eles, reparem, isto são entre 30 e 36 análises que são feitas por trimestre. E em todos eles há detecção de contaminação bacteriológica, tanto de coliformes como de Escherichia coli. Todos. 16, 13, 22, 8, 33, 25, 9, 11, 3%. Mas há sempre. Na verdade, olhando para estes relatórios, percebe-se que houve até uma melhoria da qualidade da água, tendencialmente, desde 2007 até, pelo menos, 2011. E depois manteve-se essa qualidade. Até o segundo trimestre de 2013. Nós estamos a reportar as situações que se observaram no terceiro trimestre de 2013. Eu não tenho informação sobre a qualidade da água nesse trimestre. Aquilo que a Câmara informou foi que, em períodos de menor pluviosidade, há tendência para haver um aumento das cargas bacteriológicas. Mas a minha conclusão, enquanto cidadão leigo na matéria, mas com alguma experiência e conhecimento, enfim, não especializado, é a seguinte: esta água não é própria para consumo. Eu digo isto com toda a clareza, porque estamos a falar de uma coisa que é essencial para a nossa qualidade de vida. Esta água não é própria para consumo, por uma razão. Aquilo que está dado como referência, que vem, aliás, nos próprios relatórios, em termos de cargas bacteriológicas, nas 30 a 30 e tal amostras que são feitas, é detecção de 0 coliformes e 0 Escherichia coli. Ora, se em todas as análises há registros de coliformes e de Escherichia coli, a nossa conclusão tem que ser: esta água deve ser, e esta informação deve ser veiculada, na minha opinião, de leigo, quase leigo na matéria, esta informação deve ser veiculada com clareza às pessoas. Fervam a água, mas fervam-na sempre, não fervam às vezes. Porque uma análise não ter cargas bacteriológicas não significa que não haja a probabilidade de elas ocorrerem facilmente. E o que isto diz é que elas ocorrem com frequência. Ocorrem quase sempre. Em 30 análises, houve sempre uma, em qualquer trimestre e em qualquer ano, que tinha pelo menos um coliforme ou uma Escherichia coli. Portanto, esta é a informação, por mais dura que seja a realidade, é a única realidade que eu, perante estes números, posso transmitir aos meus concidadãos, com sentido de responsabilidade. É: fervam a água, por favor. Ou então, comprem água engarrafada e consumam-na engarrafada em casa. Estás a falar sempre na origem. Estou a falar, análises na origem. não é na origem. Não, é nos postos de distribuição. Postos de distribuição. Nos postos de Nos 15 postos de distribuição. Estão selecionados. Sr. José Comar. Olha, em relação ainda a esta questão, eu tenho a ideia, eu ouvi o Adler com muita atenção, mas eu tenho a ideia de que os grandes problemas, há essa questão da porosidade dos solos, mas os grandes problemas acontecem de facto no transporte, no que respeita à água das nascentes no transporte. E vejamos o seguinte: não é por acaso que, portanto, estamos num período sem chuva e de repente vem uma chuvada muito grande. Não é por acaso que é nessa altura que as análises pioram. Ou seja, há aquelas enxurradas de água. Uma grande parte do transporte da água é feita em caleiras a céu aberto e, portanto, essas escorrências vão para dentro das caleiras, obviamente, e contaminam logo à partida. Depois, de certeza, que criam uma situação complicada nos próprios tanques. A própria água, passados uns dias, pode estar melhor, mas o tanque já está com um grau de contaminação complicado e grande, não é? E, portanto, tem a ideia de que... Agora, houve aqui uma política no Conselho da Horta, que, desde os anos 80, de uma certa desvalorização das nascentes para valorização dos furos, não é? Portanto, essa política foi recorrente e durou muitos anos. Só que só começa
a ficar, digamos, a ser um pouco revista quando o peso do custo da eletricidade começa a pesar seriamente nas contas da Câmara. Não é? Da energia, porque os furos trabalham com bombas que são alimentadas a corrente elétrica e, portanto, só nessa altura é que começa a haver outra vez o encaminhar, que tinha sido a política anterior, o encaminhar mais fortemente para reaproveitamento, ou melhor aproveitamento das nascentes. O Eugénio referiu aqui que passávamos aí arguras, é verdade, com falta de água no verão e, portanto, isso melhorou efetivamente. E, na minha opinião, melhorou quer pelo número de furos, quer pela conjugação do aproveitamento dos furos e das nascentes. E, portanto, à medida que essa conjugação foi melhorando, ou melhor, recuperar um pouco a água dos furos, mais a água das nascentes, mais furos, as coisas foram melhorando. Agora, eu, por mim, tenho uma dificuldade. Isto que o Helder diz é cru, mas é certo, é rigoroso. É óbvio que depois já há essas regulamentações que a partir de certas... portanto, o incumprimento há sempre, ou praticamente sempre, a partir de certo grau a Autoridade de Saúde intervém, etc. E depois tem que... Agora, que é uma pena enorme nós termos, não fazermos tudo, e rapidamente, o que pudermos para termos água de qualidade igual à inicial. Portanto, é mau. Isto pode ter repercussões. Eu tenho a dificuldade, habituei-me a raciocinar que isto, no que respeita à cidade e no que respeita à distribuição da cidade, era resolvido com o saneamento básico. No que respeita ao transporte, no tempo em que eu estive na Câmara e sob a direção do Orlando Rosa, foram feitas estimativas do que quanto custaria, e não era nenhum disparate. Não sei até se evoluiu depois alguma coisa nesse sentido. Foram feitas estimativas quanto é que custaria entubar toda a distribuição, desde as nascentes até os tanques. E penso que isso era uma medida que será, com certeza, a parte que não estiver feita será urgente. Quando, politicamente, o grupo em que eu me integro da CDU resolveu trazer este problema à Assembleia Municipal, que o Sr. Presidente já informou que será agendado na próxima, resolve trazer este problema à Assembleia Municipal no sentido de, no plano político e numa perspectiva ampla, se poder discutir serenamente as medidas a tomar nos próximos anos, tendendo a minorar, no grau possível, tendo em conta as disponibilidades que existam, minorar a situação. Penso esse, o papel da Assembleia Municipal. A forma de recomendação é aquela que se aplica a esta situação, porque depois a competência própria será da Câmara propor no orçamento à Assembleia as coisas devidas. O problema da petição, do conteúdo da petição, gostava de dizer isto, é uma matéria que eu não conheço bem, pessoalmente. A história do fibrocimento e, portanto, do amianto, mas é uma matéria também que as pessoas há aqui dois problemas. Um é saber efetivamente qual é o grau de risco e outro é saber, a gente sabe que tem umas quantas casas, algumas são próximas daqui, com telhas de fibrocimento, já não são muitas, mas ainda há algumas. Em relação a tubagens de água, não sei. E, portanto, o saber isso, pelo menos, pode ter a sua importância, e daí acho que a Assembleia Municipal deve dar a melhor atenção àquela petição assinada por muitos cidadãos. Da minha parte concordo, e acho que de facto é um tema que, pela sua fulcral importância, de facto deve ser analisado, discutido e refletido com todo o cuidado e não levar como voo que me apercebi, quer nos últimos dias da campanha eleitoral, quer no pós-campanha eleitoral, já pós-eleições, que foi de facto bastante politizado e que até que parece que recordo-me ter lido que a própria Câmara nas vésperas de eleições terá sonegado alguma informação relativamente às análises. Não sei se isso depois se veio a confirmar ou não. A verdade é que acho que situações destas, e por isso quando digo relativamente à gestão da informação, as entidades envolvidas, Delegação de Saúde, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,
devem estar, portanto, todas envolvidas, e não é dizer desta vez quem disse primeiro foi a Câmara, ou desta vez quem anunciou primeiro foi a Delegação de Saúde. Acho que não, acho que isto, de facto, pela importância que tem, pela sua pertinência, que deve ser um assunto gerido com responsabilidade, como quer dizer, acho que não vale a pena se estar a sonegar quando os resultados não são bons, mas que seja gerido com cuidado e, portanto, no âmbito de todas as entidades envolvidas. Relativamente às nascentes, eu tenho ideia que, por altura do sismo, muitas das nascentes, 12 nascentes, tinham desaparecido. E quantas estão no Faial? Se bem me recordo, posso asneirar, mas 12, 14, ainda deve haver umas 22. Mas parece que depois terão alguma. Agora já estão reapareceram. Mas 22 no total? Sim, no total. Há aqui da zona aqui para o lado por cima da Ribeira do Cabo e para cima dos Tedes e do Salão. São as duas grandes zonas de e portanto que havia... Eu digo isto, há coisas de dados e números que me esqueço, mas já agora desculpa. Eu digo isto porque eu, com o Orlando, corri as nascentes todas, o que para mim, que não sou nenhum soldado de infantaria, portanto não estou habituado a andar a pé, foi de facto uma desgraça grande, mas gostei de ver. Mas fiz bem a sua. E para dizer que de facto elas parece que estão a reaparecer e algumas, portanto, já estão a ser utilizadas, mas é também a confirmar-se, é uma boa notícia, não só porque o problema, porque a água de outra qualidade, não é? Ou de boa qualidade, não é? E tem outra questão que é os custos. Custa muito, tem menos custos, embora a captação da nascente envolva investimentos iniciais mais avultados, mas que me parece que são, apesar de tudo, rentabilizados e com menores custos depois de exploração. De forma que partilho, portanto, esta ideia de que se deve debater desapaixonadamente, com responsabilidade, no sentido de haver uma resposta o mais urgente possível, não deixando de dizer que fiquei como cliente habitual do consumo de água. Até dizia que uma das coisas boas que a Câmara tinha era a água de João Castro, mas enfim, aqui com o resultado das análises... Agora é a água do José Leonardo. Agora é a água do José Leonardo, mas enfim, que façam um esforço para que possa continuar a dizer isso. Professor Ela, ainda sobre a água, alguma coisa? Só duas notas. Uma, para me associar a esta mensagem que o Leal passou, de que eu acho que há coisas com as quais não se deve brincar politicamente. Eu não digo, não é fazer política. Fazer política é uma coisa séria. Mas não se deve fazer aquela política brejeira. E uma delas é um assunto como este, não é? Que mexe com a saúde das pessoas. Nem por parte de quem está na oposição, que deve com responsabilidade aconselhar e recomendar determinado tipo de solução, nem, naturalmente, menos ainda, por parte de quem está na governação, que tem a obrigação de dar a resposta adequada a um problema com esta dimensão, salvaguardando sempre e em primeira instância a saúde dos seus munícipes. E, portanto, relativamente ao amianto, queria apenas dizer que eu não tive tempo para estar a analisar esta questão e também não me iria pronunciar. Preocupa-me alguns focos de contaminação que possam decorrer desta situação. Ouvi as declarações que foram feitas de ambos os lados, tanto da oposição, durante a campanha, como depois algumas respostas foram dadas pela Câmara, dizendo que o problema do amianto é verdade. Aquilo que se sabe é que o amianto, os problemas de contaminação resultam quando se destrói amianto. Quando se tem uma telha de fibrocimento no telhado, não há aparentemente problema nenhum de saúde. Na altura em que ela quebra, há libertação de amianto que pode ser prejudicial para a saúde. E sobretudo pela via da inalação, não é? Sobretudo ao nível da inalação. Agora, isto não significa que não possa haver aqui... Eu não sei. Eu sinceramente não sei, portanto não pronuncio sobre esta questão. Sr. José Deco Mota, vamos talvez ao segundo tema do debate. O segundo tema tem a ver com um esforço de observação sobre a governação regional, que é uma matéria que tem sido mais difícil para nós face ao caráter sufocante da governação nacional, que nos tem ocupado quase sempre. Mas para falar da governação regional, a gente primeiro tem que falar do cerco de fora, ou seja, de algumas repercussões diretas e imediatas da crise nacional e da governação nacional na parte regional. E depois falar na atuação do governo nesse quadro. Bem, o cerco de fora, eu lembro aqui alguns dados. Por exemplo, a redução de 67 milhões das transferências no Orçamento de Estado.
quase abandono do investimento do Estado nos seus próprios serviços, que, tanto quanto estou informado, ficou a nível perfeitamente residuais. Investimento do Estado na região, naquilo que são os serviços do Estado. Portanto, é residual. Encerramento previsto, em muitos casos, de serviços do Estado. A redução do diferencial fiscal a partir de janeiro de 2014, o que provocará um sério agravamento fiscal. Este cerco é quase todo negativo em relação ao governo regional, mas tem um ponto que não será tanto assim. Vai haver um agravamento fiscal, nós vamos ficar todos prejudicados, a receita regional vai aumentar. Prevê-se que a redução das transferências são de 67 milhões, prevê-se a possibilidade do aumento da receita fiscal, que é a receita da região, nos termos da Constituição e do Estatuto, ser 62 milhões. Portanto, mas isto é péssimo porque vai piorar. Esta diminuição da diferenciação vai piorar a nossa situação fiscal. Todos os cidadãos contribuintes vão pagar mais. O Governo Regional, eu recordo no início deste processo todo, eu, e não só eu, ter aqui neste programa e em várias formas de intervenção, digamos, de expressão de opinião, por escrito, etc., em vários lados, enquadrado partidariamente ou não, portanto, em várias situações, de ter defendido sempre a ideia que defende, que o Governo Regional, utilizando a autonomia que a Constituição consagra, deve procurar agir no sentido de defender a região e os seus cidadãos no grau possível, obviamente, no grau possível. Nós olhamos e vemos, e penso que o Governo Regional procura criar, de facto, a imagem que faz isso. Até não vou ser radical, eu vou dizer, faz isso. A meu ver, faz isso, em alguns aspectos, de forma muito tímida e muito pequena. Quer em relação aos cidadãos, quer em relação à economia, às empresas. Nós estamos numa situação que é séria. Alguns dados que recolhi. Portanto, em 2012 faliram nos Açores 52 empresas, enquanto em 2011 tinham falido 27 e em 2010 24. Nós estamos com 16,1 ou 2 de desempregados. Nós temos 46% dos desempregados sem receber subsídio de desemprego. Se juntarmos os desempregados com os muito precários, com part-times e etc, temos uma massa de gente que é uma coisa, quase o dobro do número de desempregados. A nossa economia tem vindo progressivamente a desacelerar em setores fundamentais para o emprego e fundamentais na vivência urbana. No que respeita ao setor primário, é a minha percepção de não especialista, no que respeita ao setor primário, é um setor que tem aguentado, está regido. Espero que a nível da transformação, etc., não comecem a surgir problemas que possam pôr em causa o esforço que a lavoura, a pesca, etc., tem tido e que tem aguentado a situação bem. Na minha opinião, o Governo Regional dos Açores, embora seguindo uma linha, são anunciados aumentos das compensações remuneratórias. Sim, mas em relação a um deles é um aumento de €1. Portanto, não vamos brincar só com conceitos. É preciso ver até onde é que se pode ir. Não é? Aquela outra, daquela subvenção compensatória que é criada, é alargada. Sim, mas isso trata-se de uma devolução. Isso, no fundo, trata-se de uma devolução parcial, que acho que deve ser feita. Portanto, acho que o Governo Regional tinha que pensar muito bem a sua postura e não, digamos, não deixar correr tanto a realidade
e o impacto ser tão grande. Está a ser dramático. A dada altura, o Governo Regional pode querer intervir noutro sentido e não conseguir. Depois, gostava só de pôr uma questão. Há uma coisa que me impressionou no outro dia. Eu não sei se há problemas no Governo. Não sei. Não sei se há problemas no Governo, se há problemas no partido que apoia o Governo, se não há, etc. Não sei. Mas não posso, como comentador, que tenho o gosto de ser aqui desta estação, prestigiada, não posso deixar de assinalar uma coisa. Não é comum, não é normal, que num determinado dia saiam o chefe de gabinete do Presidente do Governo e aquele que era considerado o principal assessor, saiam, mudem de vida, sem que haja qualquer explicação. Foi por o que é que se passou? Qual é a razão? Há alguma razão política? É a coincidência de duas razões pessoais somadas e acontecidas na mesma altura? Pronto, eu não sei, mas eu, como cidadão, preocupado com estas questões, não desejando que aconteça nada de mal, que o Governo faça o melhor que puder, desejando isso, preocupa-me isso. Um chefe de gabinete não é um funcionário menor. Um assessor do Presidente do Governo não é um funcionário. Não são, nenhum nem outro. Um a nível do Conselho e da preparação de assuntos, outro a nível da coordenação do funcionamento do próprio Governo. É um papel que o chefe de gabinete do Presidente do Governo tem enormemente, sempre. Não é? Ele saiu, hoje voltou à sua função de deputado. Mas porquê? O que é que aconteceu? Explica-nos. A nível, pegando aqui um pouco nesta parte final, não deixo de reconhecer, isso de facto foi uma situação que passou praticamente à margem, houve uma informação, mas que não foi debatida, não veio a público da forma como outras situações menores têm vindo. Isto mostra que o Partido Socialista, com César e agora com Vasco Cordeiro, tem feito muito as suas gestão política, quer partidária, quer governamental, tem sido muito centrada na pessoa do próprio Presidente. E, portanto, as decisões devem ser debatidas e discutidas. Não sou militante do Partido Socialista, mas há sintomas, de facto, que parecem que não há o debate que deveria haver e que as pessoas têm também algum receio de falar. Eu ouvi uma declaração outro dia a respeito da substituição do deputado que foi eleito Presidente da Câmara de Vila Franca, Ricardo Rodrigues. Portanto, o terceiro elemento da lista era a Feialense Vera, que enfim estava na fase final da sua gravidez, que já nasceu a sua criança, felizmente, e nasceu no melhor dia do ano, portanto, que é o dia 5 de novembro, não é? E, portanto, felicito a Vera e a sua família. Mas depois, o quarto lugar era a Alanda, que é a atual secretária, em quinto lugar do Pico, que foi o que acabou ficando, pelo menos agora reassumindo o lugar do Ricardo Rodrigues. Mas o que está a falar da lista para a Assembleia da República. Portanto, que é o Jorge Pereira, salvo erro, o engenheiro. Mas o que queria aqui fazer referência é a secretária Piedade Alanda Gonçalves, que era a quarta, enfim, especulou, sai do governo, não sai no governo, fez a seguinte declaração: compete ao Partido Socialista designar quem é que vai ocupar o lugar do Ricardo Rodrigues. Então, não fazem parte de uma lista que está ordenada e que foi votada pelo povo? Quer dizer, isto são declarações de uma secretária regional, não é de um outro elemento, que parecem ser demonstrativas de que é assim e acabou o ponto final, mesmo que isso vá contra a vontade do povo. Imagino que querem que o 10º ou 12º é que vá. Vão dizer aos outros que eles não vão? É um estilo de política que enfim, pronto, é o seu estilo, mas que não, também, como o José diz, eu acho que estamos aqui, e que sendo comentadores também, acho que é importante também a gente aqui falar sobre isto. Sobre a questão do Governo. O Governo tem feito um esforço para dar a ideia de que financeiramente a região corre melhor do que o país. Pronto, é um esforço de imagem, enfim, político, e, portanto, tem tomado algumas medidas que não sei até que ponto é que vai poder continuar a manter essas medidas. E algumas delas eu receio de que não sejam tão bem entendidas no continente como alguma provocação. Esta questão do aumento do IVA, o Partido Socialista foi sempre muito nuboso sobre a sua postura. Porque percebeu-se, nós aqui também comentámos, que
havendo o aumento do IVA, isto para o governo da região, logicamente que implicava maiores receitas. Logicamente que o garrote financeiro foi sempre utilizado por vários governos. O primeiro deles foi aquele em que se notou mais, foi aquele que foi presidido pelo atual Presidente da República. O garrote financeiro é a forma de ir diminuindo a autonomia e trazendo problemas à autonomia. Não havendo dinheiro, dificilmente haverá autonomia democrática e política. Portanto, e este governo, pronto, segue esse mesmo caminho, embora aqui se possa ver uma outra perspectiva, da perspectiva global da situação em que o país se encontra, mas tem sempre aqui um bocadinho, umas pitadas de anti-autonomia naquilo que nós vamos ver. Vamos ver. O que me preocupa aqui, sobretudo, é de facto a situação do desemprego. O Governo anunciou outro dia que tinham sido constituídas não sei quantas empresas este ano. Portanto, muitas dessas empresas era preciso saber que sectores são, quanta gente é que emprega, porque a noção que nós temos é que, de facto, o desemprego tem tendência para não diminuir. Eu, relativamente mais aqui ao FAIAL, analisamos melhor e vemos, parece-me que o que ainda vai aguentando isto é o sector primário através das transferências da União Europeia. Porque, embora as pessoas paguem impostos, a verdade é que aí não tem havido aí grandes reduções nesse aspecto, e espero que a União Europeia, de facto, não tome medidas restritivas para as regiões ultraperiféricas e abrangendo os Açores. Porque mesmo em alguns sectores que nós consideramos fulcrais e importantes, a verdade é que estamos numa época agora, a época baixa, que é o caso do turismo. A pesca parece-me que foi um ano, não tenho acompanhado ao pormenor, mas parece-me que foi um ano razoável, não se pode, ou do razoável para o bom. Esperemos que, de facto, haja sinais de não piorar a situação. É essa a minha perspectiva, a minha esperança, sendo que a perspectiva é que nós apanhamos sempre as crises depois e que ainda vamos levar talvez algum tempo para começar a recuperar, e que estes períodos haja de facto uma intervenção do Governo, enquanto puder, no sentido de minimizar alguns dos efeitos negativos resultantes das medidas que são tomadas pelo Governo da República. Eu tive a oportunidade de dizer aqui há uns meses atrás, de afirmar que estava muito preocupado com a situação da região, porque considerava que a região estava sujeita a um efeito multiplicativo dos efeitos desta crise. Isto é, à crise que se vive lá fora e que nos impacta diretamente, associa-se uma outra que se pode gerar cá dentro em resultado da primeira e que pode ampliar este sinal de dificuldades para todos nós. Dito isto, eu penso que o Governo tem, com alguma eficácia, diria, ou melhor, eficácia não será o termo mais adequado, mas com algum esforço do ponto de vista financeiro, tem procurado e tem encontrado respostas que, de uma maneira geral, me parecem adequadas, não é adequadas ao combate total e completo da crise, é adequadas àquilo que é necessário fazer no limite para tentar sustentar, digamos, do ponto de vista social, toda a estrutura regional. O José Deck Mota fez referência a algumas dessas medidas. Eu penso que o aumento da compensação remuneratória ao nível dos funcionários, dos trabalhadores, é significativa, tem expressão, tem peso. Ao nível das pensões, é verdade, é menor, não tem significado, não tem grande expressão. É um ano. E de facto isso é de registar. Mas a verdade é que, de alguma forma, a gente observa precisamente aquilo que eu dizia há uns meses atrás. Isto é, não obstante a procura constante por parte do Governo, e tem aqui mérito, digamos, nisso, de encontrar respostas para contrariar esta crise, a verdade é que a crise se vai aprofundando. O José fez referência ao número de empresas que fecharam ao longo dos últimos 3 anos e à evolução negativa disto mesmo. O próprio desemprego, a taxa de desemprego está acima dos 16%. Nós estávamos com um diferencial muito positivo
relativamente ao continente há meia dúzia de anos atrás em termos de taxa de desemprego. Mesmo há uns 4 anos. Não é? Tínhamos uma taxa... Nós estávamos aqui há uns 4, 5 anos com uma taxa de desemprego que andava ali à volta dos 4, 5%, e no continente já estava nos 9%, algo assim, não é? Portanto, havia aqui um diferencial de 4 a 5% entre uma e outra taxa de desemprego. Neste momento estamos com um diferencial que é para aí 1 ou 2%, portanto é uma coisa menor, é um diferencial menor. Isto em termos absolutos, porque em termos relativos ainda é menor, digamos, este diferencial. E, portanto, isto é algo, de facto, preocupante, mas expectável. É expectável que uma região que vive das transferências do Estado, das quais algumas são transferências próprias, que são geradas a partir de impostos que são pagos pelos açorianos na região, que vão para o Estado e que depois nos são entregues novamente. Esperando-se, neste momento, eu tenho algumas dúvidas sobre este número, porque eu tenho sempre dúvidas quando me fazem contas dizendo que vai haver um aumento em resultado das transferências dos impostos, quando nós sabemos que a própria crise diminui a taxa de impostos que é cobrada, não é? Com exceção do IRS, porque esse é certinho para o Estado e para a região, porque nós pagamos-lo todo e não há como fugir dele, não é? Dos outros, nós compramos menos um carro, vamos menos ao supermercado, pagamos menos IVA, pagamos menos isto e aquilo, imposto ao automóvel, etc., mas pagamos menos, não é? E, portanto, a tendência é a diminuição, e eu tenho alguma dificuldade, aliás, eu tenho alguma preocupação relativamente à situação da região. Eu estou acompanhando um pouco o raciocínio do Leal, que é até quando é que a região vai ter capacidade para suportar, digamos, do ponto de vista financeiro, estas respostas que vai acumulando, porque há muitas outras que vêm atrás e que estão a ser aplicadas. Não é? Este novo horário permite-nos esticar um bocadinho, quando necessário, o nosso programa, portanto vamos então, resumidamente, à última questão. Muito bem, em relação à questão nacional, portanto, é evidente que a gente aqui tem este folhetim todas as semanas, temos sempre esta matéria, a crise continua e aí vai. Bem, na semana passada, para mim, ao longo desta semana, neste intervalo de 8 dias, o que me saltou à vista, foi a questão desse programa das rescisões, que o Estado diz que precisa de 15 a 20 mil, ou não sei quantos, e das voluntárias apareceu um número qualquer situado entre 1.000 a 2.000. Portanto, ontem já ouvi alguns comentadores dizerem, possivelmente uma parte deles, os mais novos, que se meteram nesse programa, são pessoas que estão a pensar em emigrar, por se sentirem completamente inseguras onde estão. A partir de agora, sentem-se completamente inseguros onde estão. Portanto, o que mostra que era apontado, esse programa das rescisões amigáveis era apontado como uma coisa que ia ser um grande sucesso e tal. O tal Rosolino veio dizer que está a ser um grande sucesso. O Rosolino não é, eu implico que o senhor não é por causa do nome, mas é efetivamente ter um papel, tem uma função que é destruir digamos, o aparelho da função pública, portanto, de forma sistemática e mortal, apresentando uns olhos mortiços, mas disparando sempre. Mas, entretanto, no plano político, e já depois, talvez, que me tivesse entrado no ouvido, já depois vos ter mandado a lista dos assuntos, há uma outra questão, politicamente muito relevante, que é a ida daquela embaixada luzidia, constituída pelo Primeiro-Ministro, 6 ministros e 2 secretários de Estado, encontrar-se com o Sr. Presidente da Comissão Europeia. E lá foram a Bruxelas conversar e ver a situação. A gente não sabe bem o conteúdo da conversa. Agora, o que eu vi foi o Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, fazer a mais escabrosa pressão sobre o Tribunal Constitucional, dizendo que não estava a fazer. Portanto, que é uma coisa, ainda ontem, quer dizer, é uma coisa, usando Presidente da Comissão Europeia, com o Primeiro-Ministro de Portugal ao lado, dizendo assim, se isto não passar vai ser pior, isso não sei quanto, o caldo entorna-se, assim, não sei quanto. Epá, isto não pode ser.
Isto não pode ser. A gente está, digamos, numa situação em que esta gente perdeu a noção do equilíbrio, do comportamento em democracia que tem que haver. E, portanto, fizeram este número. Eu tenho a impressão que foi esse grupo todo lá para dar razão, para criar um número para vir isso. E talvez para acertar o problema do que se vai passar a seguir ao fim do memorando da Troika, mas isso são conversas que eles não dizem. Duas notas apenas, enfim. Eu também partilho desta preocupação e critico, de facto, a postura do Governo e ao seu mais alto nível da pressão que é feita sobre o Tribunal Constitucional. Isto é inadmissível, não é? Num Estado de Direito, não é? Ainda anteontem foi o Aguiar Branco. Pois, já todos os dias, quer dizer, isto de facto... Não foi sobre o Tribunal, foi sobre a Constituição. É quando eles dizem assim, mas isto não é fazer pressão, não digam que isto estamos aqui a pressionar-se, isto não é pressão. De facto, o que é pressão? Isto descredibiliza o Governo, descredibiliza o país também. Há aqui um sinal também preocupante. Há uns anos, do pós-democracia, pós do 25 de Abril, quando os estudantes universitários saíam à rua, era um sinal. Era um sinal da contestação. A contestação estava mais a ferver, não é? Porque, enfim, pela sua formação, pela sua irreverência de jovens e pelo passado que havia do antes do 25 de Abril, e, portanto, havia alguma correlação. Lembro-me, o Dr. Mota Amaral, às vezes, em conserva de cuidado, olha, os estudantes estão na rua outra vez ou vão outra vez para a rua. É preciso estar atento a isto. Isto é sinal de alguma contestação que temos que estar atentos para perceber isto. E há aqui uma situação de uma greve anunciada, de profissionais de um sector que, enfim, não é normal fazer-se greve, que é dos juízes e dos magistrados do Ministério Público. Portanto, enfim, nós estamos habituados a outras classes profissionais, portanto, com mais alguma frequência, fazerem greve. Agora, quando vemos, portanto, os juízes, os delegados do Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, a anunciar greves e a fazerem greves, pois, o caso também, portanto, que houve, isto é sinal de que a situação já atingiu um ponto que, enfim, que é preciso ter bastante ponderação e refletir-se bastante sobre isso. Porque não é de ânimo leve, certamente, que esta classe profissional, podem dizer que é corporativa, como as outras são, eu não estou a dizer que o Governo tem razão, são eles que têm razão, não é isso que está em causa. O que está em causa é que os magistrados do Ministério Público e os juízes estão, portanto, anunciadas greves e, portanto, motivos de contestação ao Governo. E no Estado de Direito eu acho que isto não deixa de ter a sua leitura de política e de ter, sobretudo, uma atenção do porquê destas coisas estarem a acontecer. Vamos terminar, professor Hélio. Eu acompanho aquilo que foi dito. Queria apenas agora pegar este assunto sobre um outro tema para dizer o seguinte. O Governo anunciou que iria abrir 5 a 15 mil rescisões, das quais houve 1.673 validadas. Foi anunciado ontem pelo senhor, com quem eu também não simpatizo, especialmente 1.673, das quais 800 processos concluídos. O Governo já anunciou, entretanto, que vai alargar a possibilidade de rescisão a outros setores. Anunciou já hoje ou ontem que o iria fazer para a saúde, com exceção dos médicos e dos enfermeiros. Também era o que nos faltava também. É num setor onde não há dúvidas nenhumas, faltam médicos em Portugal, que também convidassem os médicos a ir para casa para depois os irem contratar. Mas em relação a isto eu queria só fazer a seguinte referência, porque eu acho que é importantíssimo que os portugueses e os açorianos e os feirenses percebam que nós, ao contrário da informação que sistematicamente é tendencialmente veiculada, nós temos das máquinas administrativas mais leves da União Europeia. Exatamente. Suécia 33% de funcionários públicos, Dinamarca 30%, etc, 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 não vou dizer mais. Portugal 18%. Portugal tem pouco mais de metade da percentagem de funcionários públicos e só tem abaixo de si a Espanha com 17% e o Luxemburgo, que não é bem um Estado, com 16%. E, portanto, primeira nota. Segunda nota. Portugal é, toda a gente sabe, dos países que têm os vencimentos mais baixos, também ao nível de funcionalismo público. Conclusão, associando uma coisa com outra. Não é verdade
que o funcionalismo público seja responsável pela crise que nós vive em Portugal. Muito bem. Muito obrigado aos três. Dr. Eugénio avança com o assunto na próxima semana. Até lá. Antena Nova. Informação de proximidade.